papai, bom dia mamãe, bom dia todo mundo que está aí do outro lado da telinha, conectados aqui com a tia Érica para assistir mais uma aula de hoje. Eu espero que todos estejam bem, protegidos, estejam com saúde, livre do vírus. A tia Érica também está bem, está protegida, está se cuidando, para ver se não pega o vírus. Mas hoje eu quero que vocês peguem lá o livro de vocês, na página 40, abre lá na página 40 ligeirinho. Hoje nós temos assunto novo, vamos falar sobre teatro. Isso mesmo, vamos falar sobre teatro, que é uma arte, é uma forma artística de se expressar e nós vamos começar a ver, tá? Então, lá na página 43 do livro de vocês, tem um poema que a tia gostaria de recitar. O poema diz assim: somos grandes e pequenos, cabemos nas mãos ou nos seus dedos. Desfilamos, andamos e corremos. Somos boneco do povo brasileiro. Alguma graça podemos falar, podemos rir e rodopiar, com uma coisa que não pode faltar, uma boa história para contar. Em grupo para assistir, juntos no grupo de teatro vamos criar? Então esse é um poema que fala sobre um pouco do que é esses bonecos de teatro. O teatro é uma forma artística, é uma forma de se expressar. O teatro, ele pode ser com muita gente, como pode ser com poucas pessoas, certo? Mas para o teatro acontecer, precisa-se de uma história. Não necessariamente que a gente escreva aquela história, porque o texto ele pode ser estudado e decorado, mas ele pode ser também improvisado. Tem muito artista bom que é excelente de improviso. Ensaiou a fala, esqueceu, então vai o que vem na mente, Ou outros, tá só uma história. Olha, eu quero que você fale sobre a pandemia. E aí ele vai fazer um teatro sobre a pandemia sem decorar texto algum. É o que se chama de improviso. É o teatro de improviso, certo? Mas para o teatro acontecer, ele precisa de história. E essa unidade, esse capítulo 2, nós vamos ver sobre o teatro de bonecos, Acho que vocês já viram na televisão, alguns já viram pela televisão, outros no jornal, outros pesquisando na internet, que em Olinda se tem os bonecos gigantes, que saem pelas ladeiras do Recife, de Olinda, pelas ruas do Recife, em especial nas épocas festivas, principalmente no carnaval, aqueles bonecos gigantes onde as pessoas ficam dentro, então nós chamamos bonecos de Olinda, mas também tem os marionetes, que é como diz aqui, somos grandes, pequenos, cabem nos dedos, porque colocam as linhas e pode mexer, ele vai mexendo. Outros são os fantoches, que a gente coloca a mãozinha dentro e vai mexendo os bonequinhos, Então, muitas histórias já aconteceram e já percorreram o mundo inteiro dessa forma, com esse tipo de teatro de bonecos, certo? Usando esses personagens, que a gente vai ver o teatro de boneco, depois a gente vai ver os teatros também, onde a gente incorpora, nós mesmos incorporamos os personagens, porque os personagens vão ser os bonecos que a gente confecciona, que já existe, certo? Então, muitas histórias já viajaram por todas as cidades, certo? E na Europa medieval, os reis da época gostavam muito desse tipo de coisa. Então, tinha muita apresentação de teatro de mamolengos, de bonecos,
né? Mostrando, contando várias histórias. E não era só o povo, os reis, as rainhas gostavam muito, se divertiam muito com esse tipo de teatro que existia naquela época. Então o pessoal criava as histórias, criava os personagens e depois que ele criava suas histórias de como era que ia ser cada personagem, eles iriam criar os seus bonecos em cima daqueles personagens que eles tinham criado, né? Os bonecos colocavam com cada um com suas características, um com cabelos pretos, outros cabelos loiros, cacheados, lisos, um ia ser magrinho, outro ser gordinho, um ia ser alto, um ia ser baixo, mas os seus artistas, os seus criadores davam forma de acordo com a história que eles criavam e de acordo com as características, né? Assim como nós seres humanos, cada um temos as nossas características, os bonecos também. Tia, como que eles davam as características dos seus bonecos? De acordo com a história que eles criavam. E aí ele dizia, se eles fossem criar sobre a pandemia, e eles queriam formar um boneco sobre o vírus. Esse daqui vai representar o vírus, é o personagem. Quais as características que eu queria dar para esse boneco? Então eu iria criar a forma do jeito que eu queria. Se eu pedisse para vocês criassem, eu tenho certeza que numa sala de 28 alunos, nenhum ia criar o vírus como personagem, transformar o vírus em um personagem, ia ser igual um ao outro. Cada um ia dar a sua característica àquele boneco, né? Então, o boneco, o teatro, ele percorreu, ele virou uma cultura popular no nosso meio, mas foi muito usado nesta Europa, né, medieval. E eles eram chamados de marionetes. Por que eles eram chamados de marionetes? Porque ele vem de Marion, que significa Maria. Então, Maria em homenagem às Marias, por isso que chamavam marionetes, certo? E na cultura popular inglesa, um casal de personagens mantém viva a tradição de bonecos até hoje. Ele e a sua esposa, certo? E fazem brincadeiras, músicas. Então, hoje nós estamos dando início à questão do teatro de bonecos, sejam mamolengos ou marionetes. Qual a diferença, professora, de um para o outro? Todos os dois são bonecos? Sim, são. Todos os dois são teatro? São também. Os marionetes é aqueles onde fazem os bonecos e os bonecos têm umas linhas na cabeça, nos pés, nos braços, no corpo. E quem vai ficar responsável engancha aquelas linhas nos seus dedos e aí ele fica movimentando, falando e movimentando os dedos. De acordo com como ele movimenta os dedos, o boneco embaixo se movimenta, certo? Esses aí são os marionetes. Já os mamulengos, os fantoches, a verdade, são aqueles que a gente põe a mão dentro e fica mexendo também com a mão, mas a nossa mãozinha fica dentro, tá certo? São os fantoches. Marionetes, eles estão presos à nossa mão por linha. Os fantoches, a gente coloca a nossa mão dentro. Então, por isso que o teatro, ele pode ter muita gente, como ele pode ter pouca gente. No teatro de fantoche, de marionete, pode ser que apenas uma pessoa consiga conduzir um teatro com 2 personagens. Mas se tiver mais personagens, vai precisar de mais pessoas, né? No teatro onde eu vou interpretar, não vou usar boneco, mas onde eu vou interpretar com pessoas, né? Vou interpretar, pessoas irão interpretar o personagem. Também pode ser desse jeito, em dupla, em trio, em um grupo de mais pessoas, tá certo? Então, o teatro é uma forma artística, é uma forma de se expressar e não é de qualquer jeito. Quando a gente vai
teatro tem a história que foi pensada. Primeiro eu imagino sobre o que eu quero falar. Depois que eu imagino do que eu quero falar, eu vou começar a desenrolar a história. Olha, eu vou falar sobre tal assunto, então eu vou escrever aquela história, vou ver quais são os personagens que vai fazer parte da minha história e vou dando vida a esses personagens. Como assim? Falas. Quem vai falar primeiro, quem vai depois, quem vai dialogar um com o outro, como é que vai acontecer na história, certo? Depois de tudo isso, eu vou ver as características daqueles personagens, como é que ele vai ser, como eu já disse aqui. Então, aqui nós estamos vendo sobre os bonecos. Eu vou dar vida aos bonecos, tá certo? Dando vida o que eles, quem vai ser, quem eles vão ser, como eles vão ser, o que eles vão fazer durante toda a história. E depois eu vou para o resultado final, que é a parte realmente do teatro, confeccionar os bonecos e o último processo é o quê? Apresentar a história utilizando os bonecos, seja eles marionetes ou os fantoches, certo? E é assim que se dá esse teatro de bonecos, tá? Muitas outras coisas nós vamos ver. Esse é só o início da nossa aula, porque nós vamos aprofundando sobre essa história dos marionetes, tá certo? Desse teatro. Então, depois que vocês assistirem esse vídeo, tem uma tarefinha que vai ser no livro, tá? Eu vou dizer aqui no livro as páginas que vocês vão fazer, mas eu vou também colocar na parte da atividade, que é para vocês terem como postar na plataforma. Então, você vai ler o conteúdo e vai responder. Copia a atividade no caderno, não precisa copiar os textos que tem no livro, é só as atividades. Copia as atividades e responde no caderno, tá bom? Da página 40 até a página 45. Responde e coloca na plataforma. E essa foi a nossa aula, eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo, tá bom? Qualquer dúvida é só perguntar. Um beijo e tchau, tchau!